Olá, caríssimos investidores! Estamos aqui mais uma vez no canal Professor Felipe Ribeiro, onde você aprende sobre LCI, LCA, CDB, CRI, FDIC, CRA, todas essas siglas que você está aprendendo ainda ou já está se aprofundando. Hoje um vídeo especialíssimo contando toda a cronologia do caso do MXRF, o Maxi Renda, tá? E chegando até os próximos passos. O que vai acontecer? Quais são as próximas datas importantes desse caso? Então se liga, no final do vídeo estou deixando todo explicadinho, passo a passo, quais são as próximas datas desse fundo, beleza? Vamos lá! Então, como começar uma cronologia sem ser pelo começo, certo? Vamos lá, desde dos primórdios desse caríssimo fundo. Então, lá em 1993 teve a Lei 8668. E aí eu vou colocar aqui para vocês qual que é o ponto importante dessa lei para esse assunto aqui. Então vamos passar aqui, né, pelos pontos mais importantes da lei, tá? Então estamos aqui dentro do artigo 10º. Cada fundo de investimento imobiliário será estruturado através de um regulamento elaborado pela administradora, contendo entre diversos pontos. E aí aqui o parágrafo único, eu deixei já grifado aqui, tá? O grifo é meu. O fundo deverá distribuir a seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos, apurado segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Lembrando, essa aqui é uma lei de 1993, tal lei que se baseou nos REITs, tá? E aí teve alteração no ano passado para a criação dos FIAGROS também, tá? Então aqui estamos na lei, perfeito? Então a lei ela é muito clara, certo? Ela é bem objetiva e aí lá depois de um longo tempo, depois da criação dos fundos imobiliários, em setembro de 2011 é feito o IPO, o início, né, daquele fundo, o MXRF11, e em dezembro o IPO do XP Gaialote. Por que eu estou colocando os dois aqui? Porque os dois depois se fundiram, tá? Para quem ainda não sabe disso, beleza? E aí a gente dá sequência. Então, lá em 2014 e 2015 a gente tem o ofício circular Sim SNC 1 de 2014 e na sequência tem o ofício circular Sim SNC 1 de 2015. Vamos passar aqui pelos dois agora. Só para deixar claro, tá? Eu estou deixando todos os links um a um aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link que eu estou colocando ele sai direto aqui para vocês e aí a gente vem aqui para o ofício circular per se. Então vamos dar aquele zoom bonito. Aí, olha aqui. Então, qual que é a parte importante aqui, tá? Então, olha aqui. Analogamente, qualquer receita, despesa recebida, paga antecipadamente pelo fundo imobiliário não poderá compor a base da distribuição, enquanto tal receita, despesa ainda não tiver transitada pelo resultado contábil, lucro ou prejuízo, apurado segundo regime e competência. Então, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem uma... Como é que eu posso dizer a palavra correta, tá? Então, a gente tem uma mistura de conceitos, o regime caixa e o regime competência, regime contábil, tá? Viemos aqui, então, agora para o ofício circular CVM, sim, SNC 1 de 2015, tá? Esse ofício circular, ele se deu dado a um questionamento que a Anbima fez. E aí a gente vai ver aqui detalhadamente, tá? Então aqui na página da CVM, e a gente clica aqui para poder ver o documento e vamos abri-lo. Vamos dar aqui aquele zoom também. Então, ó, 18 de março de 2015, e aí conforme eu falei, tá? Então torna pública a decisão do colegiado de 17/3 sobre a distribuição dos resultados de fundos imobiliários, conforme requerimento da Anbima, ainda questionando o ofício circular 1 de 2014 da Sim SNC. E aí ele deixa extremamente claro aqui, vamos dizer assim, tornando público o memorando que foi enviado à Anbima. E aí aqui, ó, a forma mais adequada, a distribuição de 95% desses lucros, a possibilidade dos cotistas deliberarem em assembleia pelo não recebimento total ou parcial, tá? Então, assim, aqui são dois ofícios basicamente dizendo a mesma coisa, mas aqui já é como se fosse um questionamento do mercado, perfeito? Então vamos dar sequência à nossa apresentação.
E aí o que acontece? Lá em 2016, e aí eu vou passar por esse ponto lá na frente, mas eu já vou deixar registrado aqui. Teve uma consulta do BTG por parte do administrador a CVM, a essas duas superintendências, a GI e a SIM, tá? E aí, lá na frente, a CVM ela volta com esse assunto. Então, eu estou passando a cronologia e aí, quando a gente chegar lá no ponto dos questionamentos da CVM, a gente vai ver o porquê que eu pus isso aqui. E aí, o que acontece? Em 2017, há então a incorporação do XP Gaia Lote ao MXRF. Tá? E aí é um ponto interessante que eu estou contando aqui a visão de quem participou desse movimento. Tá? Essa incorporação ela se deu devido a alguns acontecimentos do mercado. O principal foi que a CVM ela fez uma nova norma em novembro de 16, se eu não me engano, falando que para você ser um consultor imobiliário, você deveria ter uma estrutura toda específica. E o que aconteceu? A XP ela tinha em conjunto com a Gaia Securitizadora, que era onde eu trabalhava na época, tinha essa parceria no qual a Gaia ela era um consultor imobiliário ao fundo da XP. Perfeito? Esse XP Gaia Lote, por isso que tinha esse nome em conjunto. E essa parceria ela já não estava funcionando tão bem, já fazia uns 2 anos, 1 ano, tá? A XP então ela pediu que a Gaia saísse, e se você procurar tem documentos públicos disso, do consultor imobiliário, e a Gaia ela abriu mão de ser consultor imobiliário deste fundo. E aí, na sequência, a XP ela fez a incorporação dos 2 fundos. Tá? Então, aqui eu estou contando a visão de quem participou um pouco da história. Né? E aí, o que aconteceu? Passa-se um tempo e o que acontece durante esse tempo? O mundo muda e o mundo ele passa a ser um mundo diferente. Por quê? Em 2021 acontecem diversas coisas. O que acontece em 2021? Então, em janeiro, graças ao meu amigo Rodrigo França, que me mandou essa notícia aqui, que eu não tinha visto, quem me mandou essa notícia foi ele, tem o lançamento do Plano Bienal de Supervisão baseado em riscos pela CVM. E eu não vou passar aqui necessariamente, o link vai estar aqui embaixo na descrição para você entender o que é isso. Eu vou fazer um resumo, tá? Então, o que é, tá? O Plano Bienal, ele é um plano que vai atacando a cada 2 anos o que a CVM identifica como mais importante. E como que ela faz essa identificação do que é mais importante para aquele biênio, tá? Ela faz uma matriz. E como que ela faz essa matriz? É risco versus possibilidade de acontecer. Então, quanto maior a possibilidade, quanto maior o risco ao mercado, a CVM vai selecionando aqueles riscos e vai fazer uma supervisão baseada nestes riscos. Eu vou colocar aqui um trecho do vídeo que eu fiz com o Baroni, que é até o próximo ponto aqui da nossa apresentação. Deixa eu voltar lá. Então, em janeiro tem esse lançamento do plano bienal e aí a gente vai aqui para criação da supervisão de securitização, que tem como superintendente o senhor Bruno Gomes, tá? E aí, ainda em fevereiro, no mesmo dia, inclusive, no dia 2 de fevereiro, que teve essa live com o Baroni. E aí agora a gente vai passar por esse trecho, um trecho pequeno da live, um trecho importante, tá? E aí vamos lá para vocês entenderem do que eu estou falando. Então eu vou colocar agora um trecho aqui do vídeo, tá? Não sou nem eu que estou falando, para vocês verem, tá? Eu estou participando no vídeo, mas quem vai falar é o Diego Coelho, do Coelho Advogados. Vamos lá. Correto, Baroni. Acho que até aqui seria legal o Felipe pular para os slides ali 18 e 19, que são os slides que estão explicando justamente essa questão de assimetria informacional e essa análise que a CVM vai fazer especificamente sobre informações financeiras, né? Que é interessante aqui, né? E nos dados. Primeiro, o peso dessa ação, né? Ou seja, percentualmente tem um peso bastante relevante, tá? Que a CVM, em termos de alocação de esforços, ela vai destinar a isso. E basicamente, né, a ação específica, né, que objetivamente o que a CVM vai procurar aqui? Identificar desconformidades com normas técnicas e profissionais de auditoria e realizar a verificação dessa atuação, né, do auditor, seja com relação à existência, mas também com relação à precificação dos ativos. Então, tem as duas coisas que vocês falaram aqui, né? Vai tanto identificar erro, vai identificar a conformidade com norma técnica e a precificação de forma adequada, né? E então,
de novo, né? Acho que muito bem apontado aqui pelo André, que sentiu na pele, né, a leitura dessas demonstrações financeiras. Você vai ter também agora a CVM destrinchando isso e apontando erros e vícios para serem corrigidos e evitados no futuro. Estamos falando aqui, tá? Então, na verdade, não é nenhuma surpresa, né? O próprio relatório, esse resumo que a gente fez lá do sistema de supervisão baseado em risco da CVM já apontava que ela olharia com lupa para esse assunto, tá? Então, assim, não é de toda maneira nenhuma surpresa, tá? E aí a gente vem aqui no mês de março em 2 lives que eu fiz com o Medeiros. E aí eu vou pegar o trecho de uma delas e vou passar também aqui rapidamente com vocês, para vocês verem o que a gente falou lá em março e abril. É um cheiro. Isso é igual o tema que, para mim, hoje, ele já deveria ser esse do saque, do SACOC, do saque e do price. Eu até entendo que ele é complexo, de você compilar, de repente, e botar no relatório. Mas a distribuição por lucro caixa ou lucro competência, para mim, era obrigatório já estar nos relatórios essa informação, porque ela é muito sensível para análise. E, antes de perguntar para os gestores, você vai perguntando para os gestores, eu tento identificar dentro dos relatórios, informe mensal, trimestral, demonstração financeira, e é muito difícil você bater o martelo e dizer, este fundo distribui dessa forma. Então, eu não sei quem que perguntou ali, não sei se foi o Bernardo que perguntou. Foi outra pessoa e o Bernardo falou do termo de securitização. Não, ele disse assim, se tem algum estudo, né, que distribui essa correção do PU ou é uma minoria. A verdade é essa, quando você vai fazer o levantamento, você tem poucos fundos que divulgam isso, e por todas as demonstrações que são divulgadas, você não consegue bater 100% do martelo e dizer. Você consegue dizer assim, esse aqui parece que distribui lucro competência, esse aqui parece que distribui lucro caixa. É legal porque os que distribuem lucro caixa começaram a divulgar essa informação, né? Acho que aquela nossa live anterior, ela também deu aí uma repercussão bem legal no tema, então já tem alguns gestores divulgando, eu distribuo por lucro caixa. A Quineia divulga claramente, eu distribuo lucro competência, tá lá, escrito no relatório deles. Mas assim, com raras exceções, ainda não se divulga. Nesse nível de informação que você está trazendo hoje, dos formatos de amortização, fica mais difícil ainda, né? E aí me chama a atenção justamente você colocar essa ideia do SACOC no loteamento, de novo, orientação, a ideia de, novamente, botar também na cabeça do investidor a importância da diversificação, e aí resgatarmos um pouco que alguns CRIs que deram problema no passado tinham forte ligação com o loteamento, né, Felipe? Então nós tivemos alguns CRIs no passado que tiveram problemas, tivemos aqueles casos da Rubiplan, e foram ligados ao loteamento. Os motivos, exatamente, não quer dizer que é isso ou não, mas é algo que sempre me chama muita atenção, porque a taxa de juros é muito alta, mas eu sempre digo que loteamento é algo bastante difícil. Eu vejo muito, porque tem as empresas, companhias abertas que fazem isso, principalmente a RNI, você vê que o nível de distrato ele é muito elevado ainda hoje, né? E aí demonstra como é difícil. Não vamos tomar todo o tempo nisso aí, só para encerrar, Felipe, nós temos depois outros CRIs que fazem o pagamento só ao final, os chamados bullet, mas isso é muito comum nos corporativos, né? Eu fazia a amortização, o que é o bullet, para quem estiver nos assistindo? Eu faço um CRI de 10 anos, durante 10 anos eu vou pagar só juros, não vou pagar mais nada, porque como o Felipe falou, a PMT é juro e amortização, todo mês eu pago juro e amortização. E aí eu posso ter uma regra, eu não vou pagar amortização, vou pagar só juro, a inflação vai crescendo o saldo devedor, e aí ao final os juros todos os meses vão crescendo um pouquinho, porque ele é sobre o saldo devedor, e ao final aquele devedor vai pagar todo o saldo devedor com a inflação. Certo? Tem fundos então que fazem isso é mais comum em corporativo, né? Então deu para ver aí, né, o Rodrigo ele é bem específico, né, com relação à pergunta, né, que já estava em voga, as pessoas já estavam se questionando. Então, assim, quando veio tudo que virá aqui, que eu vou passar na apresentação, não foi assim de maneira nenhuma uma surpresa, tá? Então vamos continuar aqui com nossa apresentação para vocês verem para onde que nós vamos chegar, né, onde isso desemboca, né? E aí a gente tem, então, em junho, uma coisa que a gente só ficou sabendo em janeiro, né? Mas, de novo, naquele sentido do histórico, né? Acontecendo. Então, em junho, a SSE, que é a Supervisão de Securitização, encaminha o ofício ao administrador do MXRF, tá? Mas isso a gente só fica sabendo depois. E aí, então, assim, o que eu estou colocando aqui? O resumo, né? O primeiro semestre, ele é como se fosse a montagem do cenário, né? É como se fosse... vamos dizer assim, você vai iniciar a sua partida de xadrez, você está colocando as peças nos seus lugares e preparando o tabuleiro, tá? Então, esse primeiro semestre de 2021 foi isso que aconteceu, perfeito? E aí a gente dá sequência aqui, então, no início do segundo semestre, tem um podcast, que é o meu podcast, que é o podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro, e que eu fiz uma conversa com o Bruno Gomes, que é justamente o superintendente de securitização. E eu vou colocar o que ele falou
eu faço uma pergunta e aí na sequência ele responde. Então, assim, já são todos indícios, tá? Em nenhum momento eu fazia cara de surpresa que parecia uma coisa nova, tá? O que pareceu novo foi um posicionamento que eu vou passar mais pra frente, explicando que era um esclarecimento para todos os fundos, não só os fundos de CRI, tá? Mas a minha pergunta no podcast que a gente vai passar agora, ele foi justamente no sentido do fundo de CRI. Vamos lá. Então, se liga no que o Bruno vai falar agora, ó. Importante, hein? E tem fundos que fazem o quê? Distribuem esse mínimo e distribuem mais do que isso. Assim, a lei não impede que você distribua 150% do seu lucro pelo regime de caixa. Aí eu já estou falando do contábil. Então, o que o administrador ele faz? Ele olha naquele mês, tá? Eu distribuí o mínimo que a lei me obriga, ok? Estou atendendo. Mas eu tive um lucro contábil aqui de competência muito maior. Ainda não se realizou o caixa, mas a competência me deu um ganho muito bom aqui. E eu tenho caixa para distribuir. Então, eu vou distribuir em cima da competência. Isso não é proibido, porque é como uma companhia, tá? A companhia, ela distribui dividendo em cima do lucro. E aquele lucro que ela tem, nem todo ele virou caixa naquele ano. Vai virar caixa 2, 3, 4, 5 anos. Perceberam, então, o que ele está falando, tá? Vou resumir aqui. Ele já estava dando os entendimentos dele a respeito de lucro caixa e lucro competência, perfeito? Então, assim, não tem problema nenhum. O que ele está falando é que não pode ultrapassar o mínimo dos 95% e não pode ultrapassar o máximo do regime de competência, tá? Então, resumidamente, foi isso que ele disse aqui. E esse podcast ele influenciou, tá? Tiveram até administradores que soltaram um ponto com relação a isso. E aí o que acontece em novembro, tá? O diretor Fernando Gaudi, que inclusive soltou uma opinião no Valor Econômico esses dias para trás, solicita vistas do processo, tá? E aí quando ele solicita vistas do processo, isso posterga mais alguns dias a emissão dessa notícia, e aí a decisão do colegiado, então, ela é feita no dia 21/12. E aí observem, na sequência, é o que eu falei, eu estou falando aqui do meu ponto de vista, o que eu vivenciei durante esses períodos. Aí no dia 28 de dezembro, eu gravei uma live com o senhor Bruno Gomes, esse mesmo que falou no podcast, e tem um momento lá que ele fala especificamente desse ponto novamente, aí já depois da decisão. Vamos ver o que ele fala aqui, tá? Comentar, é um assunto sim muito importante, que a gente sabe que está quente no mercado, com os investidores, com os gestores e administradores de fundo, e a gente tem sim se debruçado sobre alguns casos, e em breve a gente vai ter aí alguma informação sendo divulgada para o público, tá? Em decisões de colegiado, via ofício circular também, então... enfim, tem aquele podcast que a gente gravou lá, onde eu busquei ali explicar também, né, Felipe, a diferença da distribuição do regime caixa, que está lá previsto na lei, para o regime de competência, enfim, tentar de alguma forma montar esse quebra-cabeça ali para o investidor que tiver paciência de escutar lá. Então, certo, acho que vocês ouviram aí bem claro, né? Ele deixa o ponto dele bem claro que sairia, né, alguma decisão do colegiado e que sairia em algum momento também um ofício circular. Então, a gente está nesse momento que já saiu a decisão do colegiado e está para sair um ofício circular. Então, olha como as coisas se conversam, né? A gente não está aqui falando de informação privilegiada que foi falada nem no podcast e nem na live, né? São informações que ele vai falando alguma coisa, mas não abre o jogo. E tá tudo dentro do correto, certo? E então a gente tem essa live no dia 28/12. E aí o que começa a acontecer, né? Então a gente tem aí o segundo semestre já com todas as peças nos seus lugares, já começando a se movimentar, né? Então a gente já tem o BTG já sabendo que já tem a resposta desde o dia 21/12, a decisão do colegiado, já tem aí uma posição pública da CVM através do seu representante, o senhor Bruno Gomes, certo? E aí a gente vem para 2022 e, meu amigo, a partir do dia 25/1, que era um feriado aqui na cidade de São Paulo, aconteceu tanta coisa, tá? E aí eu vou passar aqui, tá? Então no site da CVM ficou disponível a partir do dia 21/1, tá? Tá lá disponível, o link tá aqui embaixo, você pode fazer a verificação de tudo do que eu tô falando. E aí no dia 25/1 tem a primeira live, que é com o Baroni, no canal dele, tá?
No próprio dia 25/1, o MXRF solta um fato relevante, que é o primeiro fato relevante. Estou colocando o link aqui embaixo também. No dia 25/1 também, o MXRF ele solta um comunicado ao mercado falando quais são as questões conforme a orientação da própria CVM. E aí no dia 26 eu faço 2 lives. A primeira live eu faço no canal do Infomoney, da Infomoney, junto com o André Mazetti, o gestor do fundo. E a gente pontua diversos pontos muito importantes, tá? O link da live está aqui embaixo também. E aí, ainda no dia 26, mais tarde, eu faço uma live pelo canal do Clube FI, uma terceira live. E essas 3 lives são diversos influenciadores, diversos analistas, diversos gestores falando a respeito do tema, tá? No próprio dia 26/1, eu fiz um post em conjunto com o Baroni, que era uma imagem de um prédio desabando, né? Vou colocar aqui para vocês, tá? Para vocês verem, tá? Vou jogar aqui na tela, que beleza. Então, fundos imobiliários, o que está acontecendo, né? Então, por que eu coloquei essa imagem, né? E aí vocês vão vendo que eu vou falando o que está acontecendo e vou dando um sinal de que está ficando verde, está melhorando, o que fazer, o que devemos fazer, unir esforços. Daí eu falei das lives, né? Tem um post aqui do Martin Faz, muito bom. Então, esse aqui foi um post que eu fiz em conjunto, tá? Tá aqui com o professor Baroni, dá pra ver, tá bom? E foi assim, um post que ele teve muitos compartilhamentos, tal. Então, assim, era um post que eu estava chamando as pessoas para fazer na sequência o que podemos fazer, né? E aí, aqui ainda foi no dia 26 também, tá? E aí, falando das lives, então a gente ouvia as partes e no final do dia a gente, aqui no próximo post, tá? O que estamos fazendo. Então, conclamando as pessoas para poder fazer uma consulta na CVM. E por quê que isso aqui eu estou colocando aqui? Eu estou colocando a minha visão dos fatos, tá? Porque o que aconteceu, tá? Então eu vou voltar aqui para nossa apresentação. E aí, esses posts no Insta, eles incidiram justamente num esclarecimento da CVM. O que é esse esclarecimento, tá? Esclarecimento CVM. Estou abrindo aqui, tá? Vamos lá, olha o que a CVM falou aqui, meu povo. Vamos lá. Então eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver, tá? Então, esclarecimento sobre a decisão do colegiado de 21/12, né? E aí aqui tem o link também, na descrição do vídeo tá tudo lá, tá? Então, a referida decisão é um caso específico, contudo, o entendimento ali manifestado, acho que tá ruim de ver ainda, né? Deixa eu dar mais um zoom aqui. O entendimento ali manifestado pode se aplicar aos demais fundos de investimento imobiliário que tenham características similares ao caso analisado, tá? E aí fala aqui do voto do diretor Fernando Gaudio, e aí falando de todas as questões, tá? Então, resumindo, tá? Aqui a CVM ela deu o entendimento que outros fundos poderão ser impactados, tá? E aí, no dia 31/1, vem aí o efeito suspensivo. O que é esse efeito suspensivo? Vamos lá. Olha aí na tela, ó, vamos lá. Então, efeito suspensivo da decisão do colegiado de 21/12 relativa à distribuição de rendimentos por fundo de investimento imobiliário. Então, eu venho aqui todas as especificações, no dia 31 recebi o pedido de efeito suspensivo, tá? E aí, olha que interessante. Aqui um ponto importante, por isso que eu falei do post, tá? Lá no post a gente solicitou que diversas pessoas fizessem um questionamento a respeito dessa decisão. E aí, desde o dia 26, a gente conseguiu rastrear por volta de umas 200 pessoas que fizeram esses questionamentos na CVM. Aqui, ó, publicado no dia 1/2, às 9h15. A CVM recebeu no dia 31/1 um pedido de efeito suspensivo, ou seja, eles fizeram uma decisão no dia seguinte. Isso aqui é muito sério. Por quê? Tá? No nosso entendimento, é que realmente teve aí um nível de questionamento que a CVM nunca tinha sofrido antes, né? Diversas pessoas físicas questionando o mesmo caso ao mesmo tempo. Então, a importância de vocês, investidores, e vocês cotistas, estarem presentes, fazerem os questionamentos, tá? E aí ele fala aqui, tá? Neste sentido, o colegiado esclareceu que o efeito suspensivo cessará na hipótese de não apresentação
do pedido de reconsideração no prazo de 15 dias úteis, contados da comunicação da decisão, conforme previsto no artigo 11 da resolução. Ok? E aí a gente então fica esperando, né, o que vai acontecer, tá? Mas será que é só isso que aconteceu? Vamos dar sequência aqui na nossa apresentação. Aí, meus amigos, olha que interessante. No dia 1/2, após essa notícia da CVM, o MXRF ele solta um fato relevante, que eu estou chamando de fato relevante 2, o link está aqui embaixo. E no dia 10/2 sai a resolução 65 da CVM. O que é essa resolução 65 da CVM? Vamos ver? Meus amigos, não é brincadeira não, tá? Não é brincadeira. Então, no dia 10/2, vamos lá, sai aqui, deixa eu dar aquele zoom maroto para vocês conseguirem ver. Então, aqui, ó, altera as resoluções 45 e 46, que foi aquela que foi citada na nota da CVM do pedido de suspensão, de efeito suspensivo. E aí, vamos abrir aqui para a gente ver o que é essa nota. Olha que coisa. Isso aqui, poucas pessoas comentaram. Saiu uma notícia na Infomoney, mas eu venho aqui, ó, deixar claro, ó. Então, olha aqui a modificação no artigo 57, aquele que foi mencionado ali atrás. O membro do colegiado que realizar pedido de vista deve incluir o processo em pauta em até 60 dias contados do pedido de vista que seja retomado o julgamento. Não fala de dias úteis, não fala de dias corridos, por isso que na sequência eu vou mostrar os dois cronogramas, tá? Em até dias antes do término do prazo previsto no 2A, o membro deverá solicitar que o caso volte, tá? E aí ele pode requerimento fundamentado dirigido ao presidente da CVM solicitar a prorrogação do referido prazo por uma vez única, até 20 dias. Então, meus amigos, olha, é o que a gente vai passar aqui, tá? Então a gente vem aqui, deixa eu voltar lá para a apresentação, perdão. Então, para poder fechar com chave de ouro, antes da gente ir para o cronograma do que vai acontecer, quais são os próximos prazos, olha aí, no dia 31/3, 31 de março, que é o data limite para a publicação, né? O MXRF publica uma DF com lucro. Então, todos aqueles questionamentos que foram feitos tal, pela CVM, que não poderia distribuir, porque tinha prejuízo contábil, o MXRF passou a régua, né? E aí, meus amigos, a gente vem aqui para os próximos passos. Então, considerando dias úteis ou considerando dias corridos, a gente tem aqui dois prazos muito diferentes, né? Então, se considerar o prazo de dias necessários para... Eu estou aqui trabalhando com todos os limites, tá? Todos os prazos no limite. Se fosse dias úteis, no dia 29/3 seria a conclusão para o colegiado devolver a decisão, tá? Se fosse por dias corridos, seria no dia 17/3. Se fosse por dias corridos, o prazo de 60 dias, aquele que eu comentei da resolução 65, seria dia 21/6 e, considerando dias corridos, dia 16/5. E aí a gente vai aqui, então, para o prazo de prorrogação mais 20 dias, ele vai para o dia 19/7. O que acontece no dia 14/7, meus caros amigos? Entra um novo presidente da CVM. Então a gente está aqui entre o limite do dia 6/6 ao dia 19/7, com a troca da presidência no meio, tá? Então é isso que temos aqui de prazos, de datas para a sequência do MXRF. O que quer dizer tudo isso? É muito simples. Não temos ainda uma segurança de quando que irá acontecer, mas você tem aqui um limite de prazos, com a possibilidade de um novo presidente aí no meio do caminho. Beleza? Deixa o like no vídeo, compartilha para mais pessoas, para muitas pessoas chegarem nesse vídeo, porque isso aqui é o fundo imobiliário com mais cotistas no Brasil, tá? Então precisamos que vocês compartilhem esse vídeo. Valeu, um abraço, até o próximo.